Muito bem, chegou o final do mês de agosto e vou gravar então aquele vídeo a respeito das séries, dos filmes e dos livros pelos quais passei nesse período. Foi um mês um pouco mais intenso em termos de carga de trabalho, de modo que, embora a quantidade não seja muito expressiva, há coisas de qualidade relevante a serem mencionadas. Primeiro, em termos de filmes, eu relacionei basicamente três que assisti nesse período e de que gostei muito. Na verdade, foram efetivamente os filmes que vi durante agosto. O primeiro deles é um filme argentino na Netflix que se chama O Suplente. Trata de um professor que vai substituir numa escola periférica e da relação que ele acaba estabelecendo com os alunos. Fala-se muito acerca do subúrbio, da incidência, em alguma medida, da criminalidade. Um bom filme, boas atuações. É uma temática que vira e mexe aparece no cinema, mas que, quando revisitada com competência, torna o assunto interessante. É o caso desse O Suplente na Netflix. Também na Netflix assisti a Prima Sofia, que é um filme diferente, um filme italiano, e que remete, de certa maneira, aos chamados Bildungsromans, ou seja, os romances de formação, no caso aqui o filme, um filme de formação, porquanto uma prima vai passar uma temporada com outra, e essa que é a visitante, de certa maneira, já é uma mulher mais experiente e, portanto, influencia a ultrapassagem da adolescência para a idade adulta daquela parente em cuja casa ficou. O filme tem elementos muito fortes assim de sensualidade, é uma mulher bonita e vale a pena assistir também. Eu gostei da pegada do filme, também um tema explorado já inúmeras vezes no cinema, mas que vai bem, assim, diante do contexto, porque eu acho que nós estamos numa fase meio ruim de produções cinematográficas. Esse A Prima Sofia cumpre bem o papel a que se destinou. E agosto é um mês em que eu inicio as minhas aulas no mestrado em Brasília, e por problemas da malha aérea, o retorno, a minha aula geralmente no sábado é das 9 ao meio-dia e 40, mas não tenho conseguido voos no período da tarde e, consequentemente, num dos sábados aí acabei ficando com a tarde livre em Brasília. O voo era só 8 da noite e supriu uma falta, que era assistir Oppenheimer. Quer dizer, me enfiei na sala de cinema às 2 da tarde e fiquei até praticamente 5 e meia, porque tem um absurdo rolando no cinema na atualidade, que é a quantidade de trailers que se passa antes dos filmes. Mas, de toda maneira, os 180 minutos, as 3 horas do Oppenheimer, vale muito a pena, realmente. É um baita filme. O Cillian Murphy, que é o ator principal, vai muito bem. Eu curti demais e demorei um pouco até a perceber que era dele que se tratava. Curti demais o papel do Robert Downey Jr., gostei muito também do Matt Damon, que sempre vai bem nos filmes. A história é verídica e o tema é altamente complexo, porque o Oppenheimer é o sujeito que, ao fim e ao cabo, viabilizará a construção da bomba atômica que vai dizimar a população de Hiroshima e, alguns dias depois, de Nagasaki, no Japão. Esse ano, inclusive, eu tive a oportunidade de viajar para o Japão e fui até Hiroshima. É impressionante, porque uma ou outra construção subsiste desde então, e há um memorial da paz que é deveras tocante
e o museu ali, que causa uma sensação de muita tristeza, e a própria utilização do artefato atômico pelos Estados Unidos é muito discutida, porque a Alemanha já tinha se rendido, o Japão não, e talvez não se rendesse, embora, vamos combinar, o Japão é muito longe dos Estados Unidos e seria difícil constituir uma ameaça efetiva, apesar do que acontecera anos antes em Pearl Harbor. Também é um filme interessante sobre o bombardeio em Pearl Harbor. E o filme Oppenheimer trata de todas essas questões e também da espécie de perseguição política que posteriormente o Oppenheimer sofreu, inclusive com algumas asserções de que ele teria relação com os russos. Quer dizer, ele era um sujeito com inclinação à esquerda, sua mulher, inclusive, teve no passado uma filiação partidária nos Estados Unidos. Era um outro mundo, uma vez que depois da guerra há efetivamente esse período designado como a Guerra Fria, né, em que os polos de poder são divididos basicamente entre a União Soviética e os Estados Unidos, e, portanto, o Oppenheimer é um pouco vítima, digamos assim, dessa perseguição política que se estabeleceu depois, e o sujeito que o perseguia é nomeado para um cargo e vai ter a sabatina dele, que é o Robert Downey Jr. no filme, e o assunto volta à tona. Quer dizer, o filme trabalha, de certo modo, em três dimensões temporais, a própria construção da bomba e a sua utilização. Tem uma cena que é brutal, que são pessoas reunidas na sala, o Oppenheimer entre elas, e a decisão a ser tomada simplesmente diz respeito a qual a cidade japonesa que vai ser bombardeada. E aí cogita-se, por exemplo, Kyoto, e um dos integrantes ali dos quadros militares diz: Kyoto não, vamos deixar de fora da lista porque é uma cidade que foi capital do Japão, e tem mesmo, estive lá, uma cidade com templos maravilhosos e com uma dimensão afetiva para os japoneses muito significativa, e ele diz isso, não sei se é verdade ou não, que esse oficial que havia passado a lua de mel em Kyoto. Então, Kyoto não vamos destruir, e acabam aí, a partir de determinados critérios, selecionando Hiroshima. Posteriormente, o filme A Segunda Dimensão Temporal é uma comissão acerca da conduta do Oppenheimer, quer dizer, uma comissão já depois que a Segunda Grande Guerra terminou, e a terceira dimensão temporal é essa sabatina, digamos assim, perante o Senado americano do personagem do Robert Downey Jr. Filme muito interessante, são 3 horas que passam aí de maneira muito tranquila no cinema, e que eu recomendo que vejam. Dentro dessa linha, eu vou falar agora dos livros, mencionando o primeiro que li neste mês de agosto, e na sequência vou fazer algumas considerações sobre o autor, porque isso nos fará retornar um pouco à dinâmica do Oppenheimer e do mundo que se forjou após a Segunda Guerra Mundial. Eu li em agosto o livro Liderança, do Henry Kissinger, 6 estudos sobre estratégia. Basicamente, ele trata de 6 personalidades da política mundial do pós-guerra. Não vou enumerar todos aqui, mas entre eles estão a Margaret Thatcher, o próprio Richard Nixon, com quem o Kissinger trabalhou. O Kissinger foi secretário de Estado americano e também conselheiro de outros políticos. Trata-se de uma figura contestada, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz a partir do modo como atuaram aí na época do governo Nixon para que a guerra do Vietnã terminasse de alguma maneira, e é um grande fracasso americano, não é o tema aqui, há muitos filmes sobre a guerra do Vietnã, seria incapaz de enumerá-los todos,
E o Kissinger é um sujeito com 100 anos de idade e que recentemente esteve na China, país com o qual ele tem muitas relações, já mencionarei isso. Basicamente, ele anteviu, ainda na década de 70, o que a China se tornaria. Esse livro, repito, ele fala sobre personalidades políticas. Margaret Thatcher, Charles de Gaulle, o próprio Richard Nixon, fala do Anwar Sadat, que é um sujeito importante para a região do Oriente Médio, fala sobre Lee Kuan Yew, que é alguém que realmente não conhecia, um papel importante em Singapura. E o primeiro que ele aborda, para mim, é a melhor análise, é do Konrad Adenauer, que é o líder alemão logo depois do pós-guerra. Quer dizer, imagine uma Alemanha devassada pela guerra, ainda com, digamos assim, muitos nazistas espalhados, quer dizer, o ideário nazista não havia morrido de todo, a partir, embora Hitler e os principais oficiais sim, e o Adenauer assume essa Alemanha que precisava se reconstruir, em alguma medida se reconstruiu, porque é hoje um país importantíssimo na Europa. Todos os líderes aqui, e o Kissinger vai não só contar a biografia deles, mas falar acerca de suas principais decisões e do modo como isso influenciou o desenvolvimento da política internacional, mas com todos esses líderes o Kissinger privou de algum contato. É bonito, por exemplo, quando ele fala da Margaret Thatcher e a maneira como se relacionavam. Quer dizer, é um livro muito interessante que aumenta um pouco o repertório acerca dessas figuras proeminentes para os seus respectivos países. O Kissinger, eu já disse, está com 100 anos, mas ele não escreveu esse livro numa idade tão provecta. Ele o fez quando tinha 99, o que já mostra que se trata de um sujeito notável. Embora contestado, trata-se de um sujeito notável. E eu recomendaria, já li há algum tempo, tenho aqui uma edição que comprei em Portugal, não sei a editora que publicou no Brasil, do mesmo autor, esse livro aqui, que é A Ordem Mundial. Reflexões sobre o caráter das nações e o curso da história, a Ordem Mundial do Kissinger. Porque aqui ele fala desse mundo que surge a partir do pós-guerra, do papel de cada uma das nações. É um livro sobre política externa, relações internacionais, e que é, a meu juízo, eu li com muito gosto, já deve ter alguns anos, mas é um livro fabuloso, assim, muito bom de ler, e eu aprecio a personalidade do Kissinger, tanto que tenho mais um livro dele aqui sobre diplomacia, que li também, aqui ele fala mais sobre a atividade do diplomata, do modo como se relacionam os grandes líderes mundiais, da importância dos staffs, quer dizer, dos segundos escalões, e comprei, esse está na minha pilha de livro, uma obra que eu ainda não havia lido, e ainda não li, porque está na pilha, que é um clássico do Kissinger, que é o On China, o livro sobre a China, que ele vai tratar todo o panorama chinês, quer dizer, a importância que houve no período da atuação do Mao Tse-tung, posteriormente Deng Xiaoping, e o grande desenvolvimento desse país que tem despertado cada vez mais a atenção mundial, e de certa maneira a minha também, porque se trata de um grande mistério, e o Kissinger foi o americano que anteviu, repito isso, anteviu o papel que a China haveria de ter no mundo. Então, a mim me interessa esse tema das relações internacionais, eu tenho muita coisa aqui atrás, principalmente biografia de grandes líderes, mas a sugestão acerca desses livros do Kissinger é sincera, porque realmente eu aprecio os livros. Também li o segundo livro da Carla Madeira, que me chegou às mãos, o Véspera,
Gostei do Véspera, é um bom livro, é um livro que trata da relação que vai se estabelecendo entre dois irmãos gêmeos, e notadamente se chamam Caim e Abel. Eles se casam, há o prosseguimento da existência de cada qual. Paralelamente, existe a situação que envolve a mulher de um deles. Ela vai contando isso em textinhos mais curtos, em itálico, que entremeiam a narrativa, o fio narrativo principal. Eu confesso que nessa parte, quer dizer, nessa narrativa entremeada, eu senti notei algumas falhas. Acho que a escritora tem um repertório estilístico fantástico. Ela escreve bem, e talvez aqui a forma tenha se sobrepujado ao conteúdo. Quer dizer, a história em si, a meu juízo, não é 100%, mas é um bom livro, tá? É um livro que vale a pena ler, e que, entretanto, não tem a qualidade. Aí sim, o Véspera é um bom livro, reitero, mas não tem a qualidade do Tudo é Rio, da Carla Madeira. Eu, francamente, procurei, mas não encontrei aqui. Eu li há algum tempo, nem sei se já havia mencionado ou não em vídeos anteriores, mas o livro Tudo é Rio, da Carla Madeira, essa mesma autora, que é uma maravilha. Aí sim, nós temos poesia escrita em prosa, nós temos uma história envolvente, nós temos um livro que é difícil largar, e por outro lado você não quer ler rápido, porque é um deleite passar por aquelas palavras. Assim, dos últimos anos, em termos de literatura brasileira, e há muita coisa interessante. Já devo ter sugerido aqui, mas vou fazer essa remissão, sei lá, o Marrom e Amarelo, do Paulo Scott, é um livro que eu gosto demais. Curto muito também o Torto Arado, e não vou falar das polêmicas que envolveram o segundo livro do autor, embora as conheça, isso renderia um tema à parte. Ele reagiu mal, em alguma medida, a uma crítica que lhe foi feita, e surgiu uma discussão sobre se isso era ou não racismo. É algo que, digamos, tem incomodado o mainstream e a própria crítica literária, mas esse é um assunto, quem sabe, para um vídeo autônomo. Mas o Torto Arado é maravilhoso, e o Tudo é Rio, da Carla Madeira, se inscreve nessa linhagem. Já não o Véspera, mas, portanto, se alguém não leu a Carla Madeira, sugiro que comece, obviamente, por Tudo é Rio. Mas o Véspera é um livro legal, um livro que vale a pena, portanto, faço a recomendação. E, finalmente, na verdade, eu sou um sujeito bastante ortodoxo. Percebam que eu não falo de livro jurídico aqui, porque isso seria absolutamente enfadonho, e eu tenho por hábito sempre estar lendo alguma coisa no fórum. Quer dizer, no meu trabalho, eu acabo sempre encontrando um espacinho de 20 minutos, meia hora, às vezes até uma hora, durante o expediente, para ler alguma coisa jurídica acerca dos temas que me parecem mais interessantes. O intervalo de uma audiência, ou depois que terminamos todas as tarefas do dia, eu abro alguma coisa ali, sempre tem um livro em cima da minha mesa. Esses livros não vêm para casa, que eu não tenho livro jurídico nenhum, mas nesse caso, como se tratava de uma obra não propriamente jurídica, e muito mais da área, por assim dizer, das ciências sociais, eu acabei pegando o livro que estava no fórum e trazendo para cá, e terminei a leitura ainda ontem, e gostei muito. É um livro de Marciele Cipriani, se chama Os Coletivos Criminais de Porto Alegre, entre a paz na prisão e a guerra na rua, que é uma obra específica, fruto, quero crer, até do trabalho de mestrado da autora, que escreve bem. O livro é muito recheado de dados e também de expressões que orbitam
digamos, esse universo do crime, e no fundo do que ela trata é a forma pela qual o que ela designa como coletivos criminais ou facções criminosas se estabeleceram na cidade de Porto Alegre, sempre fazendo um pouco a comparação com o que se deu mormente no estado de São Paulo, em que, a rigor, existe uma organização criminosa preponderante e isso altera a dinâmica da criminalidade em geral. Muito resumidamente, e essa é uma sacada interessante do livro, a autora percebe que o conceito no universo criminal, que antes era detido pelas pessoas que cometiam crimes de roubo, nomeadamente assaltos a bancos ou a carro forte, com o tempo foi migrando para o tráfico de entorpecentes. E isso gera como corolário a circunstância de, ora, como o tráfico é um crime que precisa de uma base territorial para que as relações comerciais sucedam, a geografia da cidade foi sendo dividida em grupos. Quer dizer, aquilo que era, porque para os crimes de roubo, não, ao contrário, os crimes de roubo, de assalto, requerem alguma mobilidade, portanto, eles não dizem respeito à configuração das quadrilhas que atuavam nos roubos, prescindia, portanto, abriria mão, não era exigível a constituição de bases territoriais sólidas. Isso com o tráfico não acontece. E, particularmente em Porto Alegre, existe uma setorização em termos de grupos criminais que atuam, cada qual, em determinadas áreas. E essa dinâmica, inclusive, está se espraiando, está se direcionando também para o interior do Estado. Quer dizer, é um livro que não é de direito penal, é um livro que está nessa área que eu qualificaria, inclusive, como criminologia, que é uma criminologia bem feita, criminologia que apanha um tema da atualidade e o destrincha com muita competência, um livro de criminologia ou de sociologia, se quiser, mas localizado aí para quem atua nessa área um pouco dificultosa das designadas organizações criminosas. Recomendo bastante o livro da Marcele Cipriani, Os Coletivos Criminais de Porto Alegre. E, chegando ao fim, em termos de série, eu estou vendo, na verdade não concluí ainda, estou no meio da segunda temporada, o seriado Your Honor, que quero crer, assisto pela Paramount, que é uma espécie de apêndice da Amazon Prime, né? Havia me recomendado, inclusive, em vídeos anteriores, se eu não teria visto já o Your Honor, e eu resolvi começar. Gostei médio da primeira temporada. Basicamente, a história se dá a partir do atropelamento e morte de um rapaz que é filho de um grande mafioso local, e ver-se-á que esse atropelamento foi causado pelo filho do juiz, e o juiz vai, de certa maneira, começar a atuar para proteger o seu filho naturalmente, vão se aproximando do mafioso. Não darei spoilers. A temporada cresce, evidentemente. O último episódio da primeira temporada é bom. A segunda temporada tem me parecido melhor, porque se explora mais fortemente a dinâmica de New Orleans, onde o seriado se passa. Eu gosto muito do ator principal, evidentemente, que é o Bryan Cranston, que fez Breaking Bad, que aí sim é uma série num outro patamar, né? Breaking Bad está no topo da pirâmide, assim, é difícil uma série com a qualidade cênica, de roteiro, de atuação, etc. Breaking Bad, para mim, é top 5, sem sombra de dúvida. E fiquei muito surpreendido, não lembrarei o nome do ator, mas na segunda temporada, quem assistiu Breaking Bad entenderá, aparece como
pai da esposa do Jimmy Baxter, que é o tal mafioso, mas aparece como pai da esposa dele simplesmente o sujeito que no Breaking Bad fez o Hector Salamanca, que era um personagem muito interessante, embora não falasse no Breaking Bad, não obstante, era um personagem de alta importância para a série. Comandava muita coisa a partir de sininhos que tocava. Então, esse foi o mês de agosto. Eu não sei como será o próximo, há um período de férias em curso, e em férias normalmente sobra menos tempo se viajamos para leituras e filmes, mas de toda maneira eu sigo curtindo fazer esses vídeos, porque também me permitem, em certo jeito, recapitular aquilo porque passei no mês e revisitar algumas coisas. Espero que gostem e, se concordarem ou não com os comentários que teci, podem se manifestar. Um grande abraço a todos.